Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, dia de Santa Águida, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Marcos 6, versículo 56. Jesus desembarcou com os discípulos em Genezaré, um povoado à beira do mar da Galileia, e começou a percorrer aquela região. E logo se espalhou a notícia de sua presença. Mal Jesus chegava num lugar, um povoado, um sítio, uma cidade, chegava o povo com seus doentes, pedindo para tocar nele, nem que fosse a barra de sua veste. E os que tocavam nele ficavam bons. Impressiona a quantidade de doentes citados nos evangelhos. No texto de hoje, eles são trazidos em seus leitos ou colocados nas praças onde Jesus estivesse. E Jesus, cuja missão principal era anunciar a chegada do reino, não parece se incomodar com tanto doente. Pelo contrário, mostra-se sempre atencioso, próximo, toca neles. Ficamos assim admirados com a bondade de Jesus, com a sua paciência, com a sua compaixão para com os sofredores. Por outro lado, nos damos conta da condição em que Jesus encontra o seu povo. E você sabe muito bem, quanto mais sofrimento e opressão, mais as pessoas adoecem. O seu povo estava vivendo debaixo de muitas tensões, seja pela violência das legiões romanas, seja pelo clima interno de sobrecarga de leis religiosas que asfixiavam a sua vida de fé. Uma coisa que nós não podemos deixar de considerar é o significado da doença na vida humana. A doença expõe a nossa fragilidade. O ser humano que Deus criou, infelizmente, pega a doença e, em muitos casos, aquele mal físico o leva a óbito. Como povo da Bíblia, e nós entendemos isso. Na fé, recordamos que no começo não foi assim. O pecado que entrou no mundo é que nos puxa para baixo. Depois da desobediência de Adão, o Senhor Deus sentenciou: lembra-te que és pó, e em pó te hás de tornar. O pecado introduziu a destruição. O pecado abriu as portas para a doença e a morte. São Paulo escreveu bem clarinho: o salário do pecado é a morte. Entendendo isso, entendemos os doentes do Evangelho. A pessoa não está doente porque pecou. Isso não. Perguntaram a Jesus no episódio do cego de nascença se foi o pecado dele ou o pecado dos pais dele que o levou à cegueira. Jesus explicou: nem de um, nem de outro. Nós estamos falando da condição de pecadores em que todos nos encontramos, como filhos de Adão, como membros da humanidade. Sendo assim, podemos já ir percebendo que a atenção de Jesus aos doentes tem a ver diretamente com a sua missão. Olha como João Batista o apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O perdão dos pecados e a cura da doença estão muito próximos, estão associados. Naquela cena do paralítico, Jesus perdoou os pecados dele e depois o curou de sua paralisia. Jesus encontrou a humanidade marcada pelo pecado. O pecado desfigura a imagem de Deus nas pessoas. Por isso, Jesus no Evangelho está cercado de doentes de todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, leprosos. Sua missão é restaurar, libertar, purificar. Veio para trazer vida abundante. A cruz será o ponto alto de sua missão. Ali ele expiou o nosso pecado. Vamos guardar a mensagem. Todo o período de Jesus na Galileia, peregrinando pelo interior, pelas vilas e cidades, está marcado no Evangelho
pela presença de muitos doentes. As famílias levavam seus doentes e queriam que pelo menos eles pudessem tocar na sua veste. O grande número de doentes do povo de Jesus indica um grave quadro de sofrimento e opressão pelo qual esse povo estava passando. A doença é uma demonstração também da fragilidade humana e é lida como o desequilíbrio que entrou na criação com o pecado dos nossos primeiros pais. O pecado trouxe sofrimento e morte. Jesus é o vencedor do pecado, do mal e da morte. Como Redentor da humanidade, é Ele quem tira o pecado do mundo. Na cura dos doentes, já vemos a sua missão se realizando como comunicação da vida e do perdão de Deus. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Marcos 6, versículo 56. Cinco segundos para você falar com Deus. Em sintonia com a Semana Mundial do Doente, que nós estamos começando, rezemos inspirados na mensagem do Papa para esta ocasião. Maria, Mãe da Igreja, a Ti queremos confiar todos os doentes, no corpo e no espírito, para que os sustentes na esperança. Nós te pedimos também que nos ajudes a ser acolhedores dos irmãos enfermos. Nós te suplicamos, Mãe, que cada membro da Igreja viva com amor a vocação ao serviço à vida e à saúde. Intercede, Mãe, por este 26º Dia Mundial do Doente. Ajuda as pessoas doentes a viverem o seu sofrimento em comunhão com o Senhor Jesus e ampara aqueles que cuidam delas. Amém. Por favor, incline a sua cabeça agora, pois vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Faça hoje uma lista de pessoas doentes de sua família e conhecidos seus, pelos quais você vai rezar nessa semana. A lista fica bem no seu diário espiritual ou dentro de sua Bíblia. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Purifica-me, Senhor, nas tuas águas. Purifica-me, Senhor, com fogo santo. Para então cantar, para proclamar o teu louvor, para bendizer e engrandecer o teu amor, para publicar as tuas maravilhas. Com o teu Espírito, purifica-me, Senhor.